Há um grande choque hoje. O Irã, depois desta guerra, não será como era antes da guerra. Por quê? Porque Deus não pode quebrar sua promessa. Então hoje vamos revelar fatos muito importantes e vamos revelar o porquê. Helicópteros de resgate americanos estão procurando intensamente em uma área saudita entre o Kuwait e o Bahrein. E qual a relação disso com o aparecimento de um sistema iraniano pequeno chamado Majid? E como esse sistema se tornou hoje uma grande virada nesta guerra? Tudo isso e muito mais vamos falar hoje. Intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio da série Opinião, na qual acompanhamos os desdobramentos da guerra contra o Irã. A primeira observação sobre a qual vamos falar hoje, caros telespectadores, é esse evento histórico que passou a se repetir nesta guerra contra o Irã, que é a queda de aviões F-35 americanos e israelenses. A queda do orgulho da indústria militar americana diante de um dos sistemas de defesa aérea mais baratos de todos os tempos nesta guerra. Caros telespectadores, e esse incidente em particular nos confirmou como a arma mais poderosa do crente é confiar em Deus. E quem confia em Deus, ele lhe basta. E Deus, exaltado seja, diz em seu livro sagrado: e preparem contra eles o que puderem de força, o que puderem. Ou seja, o mais importante é que haja vontade e trabalho contínuo. Não importa ser o mais avançado em tecnologia ou algo do tipo. Não importa ter a mesma força do inimigo ou superá-lo em poder ou qualquer outra coisa. Não, de forma alguma. O mais importante de tudo isso é confiar em Deus, depois ter vontade e trabalho contínuo e se preparar bem dentro das possibilidades. É exatamente isso que falta ao mundo árabe, porque ao invés de confiarem em Deus, confiam nos Estados Unidos, na Rússia ou em outros e não têm nenhuma vontade política. Enquanto isso, vemos que o Irã depende dessas duas equações desde a Revolução Islâmica e, por isso, hoje alcança verdadeiros sucessos em todos os níveis. Hoje estou destacando esse ponto importante, porque esse incidente de derrubar aviões F-35 fabricados nos Estados Unidos confirma exatamente isso, pois agora todos devem saber como o Irã conseguiu decifrar esse código. Como o Irã conseguiu derrubar o orgulho da indústria americana. O avião que dizem ser invencível, o avião que dizem ser invisível, furtivo, que não pode ser detectado pelos sistemas de defesa aérea. O segredo está no planejamento e na inteligência militar, porque esse avião F-35 foi derrubado com o quê? Por um sistema de defesa aérea de fabricação iraniana chamado Majid. Esse sistema é móvel, montado em um caminhão pequeno e apareceu em 2021, mas só foi confirmado e entrou em serviço nesta guerra. E acredito que foi na última guerra de 12 dias. E esse sistema é considerado um dos sistemas de defesa aérea mais baratos. O custo de fabricação desse sistema no Irã, acredito que não ultrapassa alguns milhares de dólares. E o interessante é que a fabricação de um único sistema talvez não leve muito tempo, talvez alguns dias ou poucas semanas, e aí já entra em serviço outro sistema pronto. Então, o importante é como esse sistema funciona. Esse sistema é de curto alcance, possui câmeras térmicas que detectam todos os objetos. O avião está no céu, Irã. Mas essa detecção não é baseada no som ou em sinais de rádio como os outros sistemas de defesa aérea. Neste sistema defensivo, a detecção é baseada no calor. É um sistema térmico que detecta o calor emitido por esses aviões a jato. A única desvantagem desse sistema é que ele tem curto alcance.
pois detecta objetos a apenas 15 quilômetros de distância usando essas câmeras térmicas, mas a uma altitude de voo que não ultrapassa 6 quilômetros. Os mísseis desse sistema têm alcance de apenas 8 quilômetros, embora ele detecte até 100 quilômetros para rastrear o drone. Por isso, vemos que o Irã, desde o início desta guerra, conseguiu derrubar cerca de mais de 200 drones americanos e israelenses todos os dias. Eles derrubam entre 10 e 15 drones todos os dias, até que hoje chegaram a cerca de 200 drones abatidos no Irã. E prestem bastante atenção, porque esses drones americanos ou israelenses são caríssimos, ou seja, hoje o preço de cada um deles passa de 50 milhões de dólares. O importante é que o sistema iraniano é especializado em drones e mísseis de cruzeiro. Enquanto isso, vemos que os caças F-35 voam em altitudes elevadas, a cerca de 15 quilômetros acima do solo. Por isso, esse sistema não consegue atingir esses caças, como o F-35, a menos que eles desçam para uma altitude inferior a 6 quilômetros acima do solo. Mas o que o Irã usou aqui? Usou inteligência militar? Usou uma manobra militar? Fez com que esse avião descesse para uma altitude inferior a 15 quilômetros. Como assim? O Irã enviou sinais eletrônicos falsos para dar a impressão de que um sistema de defesa aérea tinha sido ativado em uma determinada área. Esses sinais falsos. E como era esperado, mesmo assim, enviaram o avião F-35, o que fez com que ele se dirigisse ao local de emissão desse sinal. Para destruir esse sistema de defesa, para destruir a fonte desse sinal, e para que o avião consiga identificar esse alvo indefinido ou alvo móvel, como sistemas de defesa, veículos militares ou plataformas de lançamento de mísseis, ele precisa descer a uma altitude inferior a 6 quilômetros acima do solo. Aqui está o truque iraniano. O Irã atraiu esse avião para essa armadilha assim que ele desceu para essa baixa altitude, permitindo que fosse detectado pelo sistema Majid iraniano, sendo então alvo e abatido. E aqui não estamos falando de um único caso, não estamos falando de apenas um avião. Estamos falando de 2 aviões que foram confirmados, e há relatos de até 4 aviões, de acordo com alguns relatórios internacionais. E isso foi feito com um míssil simples, do qual o Irã possui milhares, e que custa não mais do que cerca de 20 mil dólares. Prestem bastante atenção. Por menos de 20 mil dólares foi abatido um avião que vale mais de 100 milhões de dólares. Então, alguns que acreditam nas narrativas da coalizão Epstein vão dizer que o avião na verdade não caiu, que ele só foi atingido e voltou para um dos aeroportos militares da região. Mas há várias fontes que confirmaram que o retorno do avião do sul do Irã para os aeroportos militares na região do Golfo e o pouso seguro após ser atingido é algo praticamente impossível. Pela distância, estamos falando de no mínimo 400 ou 500 quilômetros, isso é o mínimo, e isso é impossível. O que também confirma isso é que o site Flight Radar, especializado em monitorar e rastrear o tráfego aéreo, registrou há 2 dias voos intensivos de helicópteros de busca e resgate sobre a região de Jubail, na Arábia Saudita. Todo mundo vai saber exatamente onde fica? Fica entre o Kuwait e o Bahrein. E isso levantou especulações de que o avião F-35 caiu nessa região e que houve uma busca para encontrar os destroços desse avião, talvez até para encontrar o piloto ou algo do tipo. E isso não é tudo. Hoje, um terceiro avião F-16 foi abatido, também um avião F-16 pertencente à entidade israelense. E a entidade israelense admitiu a queda desse avião, admitiu antes mesmo do Irã anunciar isso,
antes do Irã declarar que conseguiu derrubar esse avião. Talvez por medo do escândalo de que o Irã tivesse vídeos comprovando isso, pois está claro que o Irã adquiriu uma estratégia bem-sucedida que fez com que mudasse a equação. Ou seja, qualquer avião que hoje queira atingir um alvo móvel estará sujeito a ser derrubado pelo sistema Majid de fabricação iraniana. O importante é que o Irã se beneficiou muito da Guerra de 12 Dias que aconteceu no ano passado, porque nessa guerra sofreu grandes perdas em seus sistemas de defesa. Mas desta vez ele se beneficiou disso. Ele usa esses sistemas de defesa que tem hoje apenas por algumas horas ou em determinados momentos para não serem detectados por esses caças, enquanto depende principalmente desse sistema de fabricação local Majid. Esse sistema pode ser colocado no topo de alguns picos de montanhas, pode ser colocado em cima de caminhonetes pequenas, especialmente designadas para isso, que são móveis. Ele se move de um ponto a outro e todos devem prestar atenção a isso. A presença desse sistema em grande número torna impossível hoje para a aviação americana e para a aviação israelense voar no espaço aéreo iraniano como quiserem. E torna impossível realizar uma operação de desembarque aéreo e impossível realizar uma operação especial dentro do território iraniano por forças especiais americanas. Mesmo que a guerra dure anos e não meses, por quê? Porque existem sistemas que estão operando, outros sistemas estão armazenados subterraneamente e outros sistemas estão sendo fabricados agora. O importante é que o Irã está lidando com essa guerra de acordo com a força que possui, de acordo com o que se preparou por décadas. Não só em relação às instalações militares subterrâneas, nem apenas aos mísseis balísticos, nem apenas aos drones. O restante das armas locais também são fabricadas como esse sistema. Majid, o importante é que ele tenha a vontade de confiar em suas próprias capacidades e estava trabalhando, tentando alcançar essas capacidades. Talvez tenha tido sucesso em algumas coisas, talvez tenha falhado em outras, mas o importante é que ela está tentando. E Deus, exaltado seja, jamais quebra sua promessa. Hoje, queridos espectadores, o Irã celebra o Ano Novo iraniano, também conhecido como Nowruz, o Ano Novo persa e curdo. E exatamente neste dia, o Irã escolheu lançar um dos maiores ataques com mísseis contra a entidade israelense, atingindo hoje instalações militares com o míssil Emad de alta precisão. E a novidade desta vez é que o Irã mirou no coração das indústrias militares israelenses, atingindo a infraestrutura que fornece mísseis e armas para os caçás, entre outras coisas. Entre elas, por exemplo, foi destruído um complexo industrial que fabrica mísseis de cruzeiro e mísseis Delilah. Esses mísseis que são lançados de aviões de combate e são mísseis de longo alcance. Os mísseis que permitem que os aviões da entidade israelense atinjam alvos à distância sem precisar adentrar o espaço aéreo iraniano, talvez até mesmo sem entrar no espaço aéreo iraniano. O que significa que é um golpe estratégico muito importante, um golpe que fará com que a entidade israelense tenha que se aprofundar no território do Irã caso queira atingir alvos iranianos. E isso o tornará alvo de detecção e talvez de ser abatido pelos sistemas de defesa iranianos. Tudo isso são questões militares que confirmam como o Irã ainda está em uma posição de força, ainda está resistente e ainda conduz os rumos desta guerra como quiser, sendo quem controla hoje a condução desta guerra. Prestem muita atenção, o Irã é uma civilização com mais de 5.000 anos de história, e a história sempre confirma que países com civilização não podem ser derrubados. Esses países não colapsam. O povo iraniano é realmente um povo grandioso. Quem lê a história desse povo e entende como e por que aconteceu a Revolução Islâmica. E escolheram a morte em vez de se curvarem a alguém além de Deus.
vai entender que hoje é impossível subjugar esse povo. O povo que fez sua escolha em um dos momentos mais difíceis de falsificação de toda a história. Escolheu ser muçulmano em vez de ser comunista, socialista, liberal, de direita, de esquerda ou qualquer um desses nomes que inventaram. É impossível tirar isso dele. É impossível hoje roubar essa conquista que ele possui há mais de 40 anos. O Irã investiu na mídia educativa, na produção de programas e documentários reais, na produção de séries e filmes sobre os profetas, na produção de obras artísticas que representam o amor à pátria e à religião, e não na produção de futilidades e de homens sem caráter, como fazem alguns países. Por isso, hoje não é estranho vermos essa resistência e essa forte determinação do povo iraniano. Prestem atenção a esse ponto importante que devemos considerar. Era isso para hoje. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!